Então tu quer vender mais, influenciar as pessoas na internet, até mesmo produzir conteúdo que não é ignorado e te falam para ler uma montoeira de livros e tu não sabe nem por onde começar? Depois de 3 anos estudando persuasão, manipulação, marketing e não só estudando, mas também escrevendo para campanhas aqui no digital que faturaram mais de 24 milhões de reais, eu resolvi fazer um compilado de todas as coisas que eu aprendi e que são imprescindíveis se tu quiser influenciar as pessoas. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre o nível 1, as pessoas que estão começando nessa coisa da persuasão, que nunca leram sobre isso, que ainda são bem leigas nesse assunto. No nível 2 a gente vai falar com pessoas que já usam persuasão no seu dia a dia, já tem noção, já tem consciência de algumas técnicas de persuasão, como tu pode melhorar e cada vez mais usar isso com intencionalidade. E no nível 3 eu vou conversar com as pessoas que querem escalar a sua mensagem aqui na internet, atingir cada vez mais pessoas, persuadir cada vez mais pessoas para o bem. Então já fica ligado pro nível que faz sentido para ti e bora começar com tudo. O primeiro livro que a gente precisa falar é esse aqui, Story Brand. Esse livro vai te ensinar a escrever uma narrativa, uma história que convença a pessoa que está do outro lado, principalmente se ela for um cliente, de que ela é o protagonista da própria história e por ser o protagonista, ela tem um caminho, uma jornada a perseguir. Existe um conceito muito famoso de Joseph Campbell que é a jornada do herói. E essa jornada ela é muito importante para a gente entender como que as linhas narrativas são construídas, ou seja, como as histórias são construídas. As histórias são a melhor forma da gente se conectar com as pessoas, porque elas se conectam até com a pessoa que nem sabe sobre o que tu tá falando. Só que existe uma forma certa da gente escrever história se a gente quer persuadir outra pessoa, e essa forma certa é colocando a própria pessoa no lugar de personagem principal. E é exatamente isso que esse livro mostra, porque ele conta ao longo de várias páginas exatamente qual que é a trajetória desse herói e como que a gente pode usar as histórias para persuadir as pessoas. Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, dominar as histórias não é o suficiente para tu criar um texto persuasivo, para tu persuadir as pessoas. Tu precisa também entender sobre o comportamento das pessoas. E é isso que Dan Ariely faz nesse livro aqui, Previsivelmente Racional. Em Previsivelmente Racional, Dan fala sobre vários gatilhos mentais que se conectam com as pessoas e explica vários comportamentos, não só de consumo, mas de tomada de decisão que nós temos no nosso dia a dia. Um dos conceitos que eu mais amo desse livro é o conceito de ancoragem, que nada mais é do que setar um preço na cabeça do teu cliente que é muito maior do que o teu produto realmente custa. Então nessa diferença de preço está o grande valor do teu produto, que a pessoa acredita que ele vale muito mais do que tu tá cobrando. Mas esse é só um dos muitos ensinamentos que o Dan Ariely vai te passar nesse livro, falando muito sobre o comportamento humano. Comportamento humano, entendimento de comportamento humano é a base da persuasão, porque quando tu entende como as pessoas decidem, como as pessoas escolhem, tu consegue levar essa escolha pro lado que tu quer. Então, entendendo o comportamento humano, entendendo histórias, tu já tem um grande passo aí à frente. Mas existe um outro livro que eu acredito que pro nível 1 ainda é muito importante, para tu entender exatamente qual é o estágio que o teu cliente tá, qual é o estágio que a pessoa está em relação a ti, caso tu seja um influenciador e queira fazer com que essas pessoas desejem as coisas que tu tem. E esse livro é o Great Leads. Great Leads traz um dos conceitos mais importantes do marketing que poucas pessoas dominam, que é o conceito de níveis de consciência, descrito por Eugene Schwartz. Níveis de consciência nada mais é do que quanto a pessoa com quem eu estou me comunicando é consciente sobre o meu produto. Desde o fato de que ela não sabe nem que ela tem um problema, até o momento em que ela sabe que eu tenho um produto e ela sabe que esse produto é para ela. Então nós temos 5 níveis de consciência, começando pelo totalmente inconsciente, que é aquela pessoa que não sabe nem que tem um problema. O consciente do problema, em que ela sabe que tem um problema, mas não sabe que tem uma solução. O consciente da solução, em que ela sabe que existem soluções, mas ela não sabe que existe uma solução melhor, que é a que tu tá oferecendo. O consciente do produto, em que ela sabe que tu tem uma solução melhor, ela sabe que tu tem um produto, mas ela não sabe se é pra ela. E o totalmente consciente, em que ela é consciente do produto que tu tem, ela sabe que tu vai vender alguma coisa pra ela e ela quer comprar, ela só precisa de uma boa oferta pra converter. Então muitas pessoas cometem o erro de fazer desconto,
pontos e fazer várias estratégias que não condizem com o nível de consciência da própria audiência. E isso faz com que elas não consigam convencer essas pessoas a fazerem o que elas querem e, por consequência, vender. Então esses são os livros do nível 1. Se tu tá começando agora nessa coisa de persuasão, tu precisa dominar essas 3 coisas: níveis de consciência, histórias e comportamento humano na sua maior base. Mas agora a gente precisa evoluir essa questão da persuasão e entrar no nosso nível 2 aqui desse vídeo. Mas antes de fazer isso, já aperta no like aqui e te inscreve no canal para aprender mais sobre persuasão e sobre copywriting, que é a profissão que eu mais amo nesse mundo. O primeiro livro que eu vou falar aqui eu não tenho físico, mas eu vou colocar uma foto aqui na tela. Ele se chama 100 Million Offers, do Alex Hormozi. Acredito que tem pessoas que veiculam esse livro também na internet de forma traduzida para o português, porque na sua forma original ele é em inglês. Mas esse livro é absolutamente incrível para pessoas que já produzem conteúdo aqui na internet, para as pessoas que querem vender um produto, mas não sabem fazer a coisa mais importante, que é criar uma boa oferta. Criar uma boa oferta não é colocar preço em um produto, não é encher o teu produto de adjetivos. Criar uma boa oferta é entender o que a pessoa que está do outro lado precisa, oferecer essa solução e mostrar para essa pessoa que essa solução vai levá-la ao objetivo final em menos tempo e com menos esforço, com mais chance de dar certo. Então esse livro é essencial para todo mundo que está vendendo alguma coisa na internet, para todo mundo que quer persuadir uma pessoa a comprar uma ideia, a comprar um produto, a comprar um serviço, porque ele te mostra como fazer esse serviço ter valor na frente do teu cliente. E aí, se tem uma coisa que tu vai entender sobre persuasão daqui para frente, é que quanto mais tu aprofundar no comportamento humano, mais craque tu vai ficar em decodificar as pessoas e saber exatamente o que falar, em qual momento falar. E é por isso que no nível 2 a gente vai aprofundar esse teu conhecimento sobre pessoas com o livro Armas da Persuasão, um livro que é inteiro dedicado a falar sobre gatilhos mentais na sua maior base, na sua maior potência. Por que que esse livro é tão importante? Por que que esse livro vai mudar a tua ideia sobre persuasão e manipulação? Porque esse livro traz vários estudos mostrando por que as pessoas se comportam de certa forma e falando sobre os gatilhos sociais que vão mexer com a cabeça das pessoas no nível mais primitivo. Nossa, Bela, mas se todo mundo souber sobre gatilhos mentais, será que os gatilhos mentais não vão parar de funcionar? Não, porque os gatilhos mentais atuam em uma parte praticamente inconsciente do nosso cérebro. Eles são uma forma da gente continuar vivo, da gente sobreviver. Gatilhos mentais existem há muitos e muitos anos e eles são usados desde a época das cavernas para a gente se manter seguro e para a gente entender o que faz sentido ou não faz sentido. Então aqui tu vai aprender gatilhos mentais como aprovação social, afeição, reciprocidade, gatilhos que vão te ajudar a ser mais persuasivo e a usar a persuasão para o bem. Livro imprescindível, As Armas da Persuasão. E aí a gente entra no nosso terceiro livro do nível 2, que é Segredos.com. Esse é um livro do Russell Brunson que te ensina funis de venda. E por que funis de venda são tão importantes para uma pessoa que quer dominar a persuasão? Porque as pessoas precisam entender como que a gente chega no outro, como que tu vai trazer para o outro o que tu está vendendo, o que tu está oferecendo, o que tu quer entregar para ele, o valor que tu quer entregar para ele, as ideias que tu tem que vão ser vendidas. Então tu precisa entender quais são os processos para fazer isso. E a verdade é que as pessoas que dominam a persuasão, elas sabem que elas têm um poder muito forte nas suas mãos de venda, um poder muito forte de convencimento dos outros. E quando tu conecta isso com marketing, aquilo que tu tem de persuasão fica muito mais forte, porque tu pode transformar isso em dinheiro. Então esse livro é muito incrível para quem quer aprender sobre funis de venda. Recomendo demais no nosso nível 2 de persuasão para tu levar a tua mensagem para cada vez mais pessoas. E aí nós entramos no nosso nível 3, em que eu vou falar sobre livros que são bem mais avançados e a gente vai ter muito sobre comportamento humano aqui e também vai ter muito sobre a forma que tu te posiciona no mercado, a forma que tu faz as coisas e como as pessoas te enxergam. O primeiro livro eu tenho, mas eu não tô encontrando na minha casa, que é As 48 Leis do Poder.
Esse livro já foi chamado de a Bíblia dos Psicopatas e já causou muito alvoroço no mercado de pessoas que acreditavam que esse livro deveria ser extinto. Mas eu acredito que quanto mais pessoas dominarem as 48 leis do poder, dominarem persuasão, dominarem conceitos de manipulação, menos elas serão manipuladas e mais elas terão controle sobre o que elas recebem das outras pessoas. Então, estudar a persuasão não é só uma forma de vender mais, não é só uma forma de se conectar melhor com outras pessoas, é também uma forma de se proteger das outras pessoas, caso seja necessário. E nesse livro, As 48 Leis do Poder, existem muitas leis incríveis, mas eu queria falar de uma lei específica que eu acho que é muito relevante, que é a Lei 13. Várias pessoas não entendem essa lei, mas ela é uma das leis que mais pode te trazer retornos no longo prazo, que é: nunca tente vender uma ideia, vender algo para uma pessoa falando o que tu vai ganhar com aquilo. Sempre mostre para outra pessoa o que ela ganha. Por exemplo, o que tu ganha assistindo esse vídeo? Não é sobre o like para mim, não é sobre um inscrito que eu vou ganhar. É sobre o que eu posso te proporcionar. Porque a partir do momento em que eu te proporciono algo, eu crio uma reciprocidade contigo em que tu te sente com vontade de retribuir aquilo que tu acabou de receber, e aí sim tu dá o like, aí sim tu te inscreve. Então, a Lei 13, ela fala muito sobre isso e te mostra que esse livro não é a Bíblia dos Psicopatas, esse livro não deve ser proibido, esse é um livro incrível que fala sobre as 48 leis do poder que todas as pessoas podem usar no seu dia a dia para chegar a cada vez mais pessoas. Claro que é um livro que também tem muitas suas bases em Maquiavel, tem muitas suas bases em coisas mais antigas, né, tempos de guerra, enfim, então a gente precisa aprender a adaptar um pouco as coisas que estão escritas no livro, mas é muito importante que a gente entenda como a vida realmente funciona e como as pessoas, a nossa sociedade tá moldada aí pra gente gerar valor pro outro e também receber em troca. E aí a gente vem pra um livro que eu acredito que ele é muito mais nível 3, porque as pessoas que estão no nível 1 e nível 2 não devem se preocupar com isso, apesar de que muitas se preocupam, que é O Herói e o Fora da Lei. Esse livro fala sobre arquétipos. O que são arquétipos, Bela? Arquétipos são personalidades que a gente acaba usando na nossa comunicação para reforçar o personagem que está sendo criado aqui na internet. No total, são 12 arquétipos divididos em subcategorias, e esses arquétipos vão te ajudar a entender como que tu vai moldar a tua comunicação e quais são os símbolos que tu vai criar aqui na internet para te aproximar da tua comunidade. Os arquétipos te ajudam a criar essa personalidade forte aqui na internet, entender exatamente com quem tu tá falando, como tu tá te comunicando, e isso tudo vai te levar a atingir muito mais pessoas nesse nicho que tu vai criar. E a gente não podia terminar esse vídeo com outro livro que não fosse esse, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um dos melhores livros de comportamento humano, mas ele está no nível 3 porque ele não é dos mais fáceis. Nesse livro, Daniel Kahneman explora muito as diferenças entre o nosso sistema 1 e o nosso sistema 2, em que ele diz que o nosso sistema 1 é o nosso sistema de rápida resposta, ou seja, o sistema que a gente usa praticamente todo o nosso tempo, e o nosso sistema 2 é o nosso sistema reflexivo, que vai parar para analisar a situação, que vai parar para pensar e que acaba gastando mais energia do nosso cérebro e por isso não é tão usado. E quando a gente vai persuadir uma pessoa, quando a gente vai escrever algum texto aqui na internet, usar copywriting, a gente precisa entender que muitas vezes nós estaremos falando com o sistema 1 das pessoas, ou seja, nós falaremos com o sistema que age mais rápido, que age por impulso, que age com base em situações que a pessoa já viveu. E entender isso te permite moldar a tua comunicação para que ela se relacione com essas experiências e ela crie uma conexão contigo, aumentando o teu potencial de persuasão. E aí existe um conceito nesse livro que eu gosto muito, que é: as pessoas, muito mais do que querer ganhar, elas têm uma aversão à perda muito grande. Então, em um estudo que eles fizeram, eles perceberam que as pessoas se moviam mais pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. E nisso a gente também vê os dois opostos de uma copy, né, que a gente chama de fear or greed, que é medo
ou ganância, e são as duas formas de copy que a gente pode usar, e a gente vê que as pessoas agem muito pelo medo, agem muito pelo receio de perder. Então, esses são os livros que eu acredito que vão ser determinantes para te levar para um caminho de entender sobre persuasão, de dominar a arte da persuasão. Mas se tu quer ir além e transformar a persuasão em uma profissão, tu precisa conhecer o copywriting. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre copy e eu acredito que tu vai gostar muito. E também vou deixar na descrição mais algumas formas de tu aprender copy e transformar isso numa profissão, escrevendo aqui na internet e persuadindo as pessoas a comprar diversos produtos. Espero que tu tenha gostado. Não te esquece de deixar o like aqui embaixo e te inscrever no canal porque muitos mais vídeos virão. Beleza? Um beijo e até a próxima!